Treinamento chama-se Conversão de Alta Performance Dominando a Jornada do Lead de Implantes, né? Um treinamento avançado, justamente para equipes de CRC. E nesse treinamento usamos técnicas de, de vendas chamado de boa, PAF e dos 7 pecados capitais, algo que a gente até comentou ontem. E vamos lá. Então, como é que funciona esse treinamento, né? Hoje nós temos um desafio muito grande, que é a questão da conversão em lead para agendamento, comparecimento e fechamento. Então, a gente consegue melhorar isso com treinamento. Então, sem treinamento hoje, nós temos treinamento básico, né, de 15 a 20 ali, agendamentos semanais. Só com uma técnica, a gente chega lá próximo dos 30 com duas técnicas, e todas as três técnicas nós podemos chegar até 40 agendamentos, comparecimentos semanais, tranquilamente. Então, esse treinamento é justamente voltado para vender ticket mais de alto valor agregado, que é implante dentário, que é prótese protocolo. Então, cada vez que a gente não consegue converter um lead, isso representa uma perca aí de 5 a 15 mil em faturamento. Então, nós estamos falando de ticket médio alto, né? Então, com as técnicas de treinamento, nós vamos buscar superar aí os 40%. Já passaram para você, Janaína, a técnica do 40-40-30? Não. Como é que funciona o 40-40-30? A cada 100 leads chegar, normalmente 40% é o número ideal de você conseguir agendar, tá? Então, a cada 100, interessante é agendar 40. Então, dos 40 agendados, tem que vir 40% comparecer, daria 16. E desses 16 agendados, o avaliador, né, que compareceu, ele tem que fechar no mínimo 30%, que daria em torno de 5,8 vendas. Se a gente pega 5,8 vendas, botar 6 vendas, vezes um ticket médio aí de 15 mil, né, nós estamos falando de 90 mil de faturamento em 6 vendas. Né, isso falando de protocolo, tá? Próximo protocolo. Então, o chamado 40-40-30 é isso. Então, a cada 100 leads, você tem que agendar 40, que é o número, e pelo menos o número ideal, né? Sempre para buscar mais, 40. Por isso a gente até colocou aqui, né? Isso aqui é o exemplo de a cada 100 leads mesmo, tá? Então, 40, 41 ali, a cada 100 leads, 40. Então, para você chegar no pelo menos 6 vendas. Então, para você ter 12 vendas, tem que ter pelo menos 200 leads. Entendeu mais ou menos? Entendi. Pronto. Então, nosso objetivo é dominar as técnicas avançadas de persuasão e psicologia aplicada para a odontologia. O lead de implantes, ele não busca apenas só o serviço. Então, ele vai vir com um problema mais emocional. Então, ele está buscando uma solução para uma ferida emocional profunda. E isso afeta múltiplas dimensões da vida dele. Então, uma das três principais dimensões são a camada física, que é a mais superficial, que é o que você vê, né? Ele tem dificuldade de mastigar, desconforto com prótese, de outro tipo de prótese, dentadura, problema de dicção. A camada intermediária, dor social, constrangimento em situações social, evita sorrir em fotos, insegurança em reuniões, encontros familiares. E aí nós temos a camada mais profunda, que é a camada da dor existencial, que é a sensação do envelhecimento precoce, a perca da autoestima, a dificuldade, a falta de autoestima e tudo mais. Então, é nessa camada que a gente tem que ter o foco um pouco maior, que até botamos uma estrela aqui, que é na camada mais profunda. Que é nessa aqui que a gente tem a conexão emocional mais profunda com o lead. E aí nós usamos as técnicas para isso. E quais são essas técnicas que nós podemos usar? Uma delas é a técnica dos 7 pecados capitais com o lead. Então, a atualização dessas 7 pecados capitais visa não manipular o lead, mas sim compreender e trabalhar as motivações dele. E vai impulsionar essa compra. Então, quando aplicada com ética e empatia, nós temos aí quais são essas técnicas. Nós temos a luxúria, a gula, a ganância, a preguiça, a raiva, a inveja e vaidade. Então, quando a gente usa cada uma delas, algumas frases, por exemplo, vaidade, você vai se sentir 10 anos mais jovem. Isso é uma vaidade. É a sensação, não é que ela vai ficar, mas ela vai sentir. No sentido de sentimento, nós estamos tocando aonde? Na camada mais profunda. Camada mais profunda, no sentimental. O sentir. Você não toca, mas você sente, né? Você não toca na juventude, você sente a juventude. E aí você vai explorar isso. A gula, volte comer tudo que você ama, a inveja, seus amigos já descobrirão esse segredo. A avareza é o investimento que se paga sozinho, a preguiça, o problema só piora com o tempo. A ira
É hora de tomar o controle. Luxúria, transforme esse desejo em realidade. Então, no próximo, depois desses slides, a gente vai pegar é, as técnicas aplicadas no dia a dia, né, os gatilhos, scripts de como usar nas conversas com os leads. E aí nós temos o segundo módulo, que é a estrutura da chamada vencedora, que é a chamada de boa. O que significa essa técnica de boa? É uma técnica é, que eu desenvolvi há uns anos atrás, quando eu trabalhava dentro da Via Varejo. Então eu aprendi ela e implementamos ela em tudo que nós fazemos. Deixa eu só diminuir um pouco aqui acho que dá uma cortada ali embaixo. Mas vamos lá. O que é a de boa? Do, B, benefício, O, objeção e A, ação. Então, na dor, a gente tem que investigar e intensificar a dor do paciente de forma empática, ativar o sistema límbico e criar uma urgência emocional. Lembra agora há pouco que eu falei das camadas profundas, camada física, camada superficial, camada média, camada profunda? É na camada profunda emocional, os problemas emocionais causados pela perda do dente, pela perda da autoestima, que você vai conseguir trabalhar o sistema límbico e criar uma urgência emocional com ele. E aí você vai apresentar, conectar soluções temos diretamente com a dor, focando na transformação. Quando você faz isso, faz o lead se ver se transformando, você engaja o córtex pré-frontal. Como é que faz isso? Por exemplo, você vai conversar com a Dona Maria fala que usa dentadura há 10 anos, isso incomoda ela. E aí você pega esse incômodo, cria situações emocionais. Como é que eu crio situações emocionais? Contando história. Isso chama-se andrologia, né? Contar história para adulto. Você vai fazer uma história, contar uma história parecida com a dela, com as informações que você tem. Olha, Dona Maria, Dona Joana tem uma história muito parecida com a senhora. Ela usou dentadura por 8 anos. Ela falava que tinha vergonha, já aconteceu de fazer um parabéns ali, assoprar a vela, a dentadura cair em cima do bolo. Olha o constrangimento que isso acontece. Mesmo que Dona Maria não passou por isso, ela pode ter passado, na hora que vai conversando, a dentadura ter caído. Não é que caiu no bolo, a situação fica muito parecida. E isso você cria um alerta lá no cóccix pré-frontal. E aí você vai falar da solução. Sabe qual foi a solução que quando nós conseguimos ajudar a dona Joana, Dona Maria? Foi trazer a prótese de protocolo. Ela é parafusada, ela é fixa, ela não dói, ela não incomoda. Hoje ela sorri, ela precisa ver a alegria dessa mulher. É a mesma alegria que a gente quer devolver para a senhora. Nesse mesmo momento, você está apresentando benefício, está trabalhando a inveja, está trabalhando prova social, afeição, autoridade e trazendo um compromisso com ela, que é os 8 gatilhos principais de venda, né? E aí, quando apresentar objeções, o que é que tem que ser feito? É mapear as objeções antes que elas surjam. E quando ela aparecer, também demonstrar compreensão e preparo. E aí, ir para ação, que é trazer o lead para fazer o agendamento, mostrar que chegou o momento com urgência e escassez. Então, os principais gatilhos de venda são eles: reciprocidade, compromisso e coerência, prova social, afeição, autoridade, escassez, novidade e urgência. A gente vai falar sobre eles. E no terceiro módulo, vamos entender a neutralizando objeções com maestria, com a técnica PAF. O que é esse PAF? Né? É a técnica de oportunidade e aprofundamento da relação comercial. O que você vai fazer quando vir uma objeção? Primeira coisa, neutralizar. Como é que eu neutralizo uma objeção? Com pergunta, não argumentando. Primeiro você pergunta, neutraliza, para depois você assim argumentar. Então, investigar a razão da objeção de pergunta aberta. Quando a pessoa fala assim, pô, mas deve ser muito caro. E aí, como é que você neutraliza? Não, não é que é caro, é benefício. Não. Você devolve em forma de pergunta. Você entendeu por que ele está falando que é caro. Quando você diz que é caro, refere-se ao valor total ou ao pagamento mensal? Mas o que é caro para você? É caro em relação ao quê? Você já fez algum outro orçamento? Já fez algum outro dentista? Me conta um pouco mais. Então, são esses sentidos que você vai entender o real objetivo, a real objeção. Então, o primeiro passo de qualquer objeção, neutralizar. Como é que eu neutralizo? Devolvendo a própria objeção em forma de uma pergunta aberta, para entender a raiz do problema. Aí sim, com a resposta, por exemplo, falar assim, não, é questão, não é nem tanto valor, é questão do pagamento das parcelas, às vezes não cabe no meu orçamento e tal. Aí pronto, você já sabe qual é o objetivo. Mas você acredita que uma parcela de quanto ficaria no seu orçamento, Dona Maria? Aí, Dona Maria vai te dizer. Pode falar, Janaína. Quais que seriam as perguntas que eu poderia fazer, que você relatou agora, por exemplo, referente ao pagamento? Ela falou a objeção, não, tá muito caro. Quais seriam as perguntas que eu poderia fazer? Só para me anotar aqui. Pronto, aqui, ó. Quando você diz que é caro,
É muito caro, mas refere-se ao quê? É o valor total do tratamento ou é o pagamento mensal? Entendeu? Se ele falar assim, é o valor total do pagamento. Pronto. Você já entendeu qual é o problema. Problema entre aspas. Como é que você neutraliza isso? Fazendo outra pergunta. Deixa eu te perguntar, dona Maria. Você tem casa própria? Vamos dizer que dona Maria disse que tem. Quando foi para a senhora comprar sua casa, comprar o terreno, construir a casa? Se a senhora fosse desembolsar tudo de uma vez, a senhora acharia muito caro? Eu acredito que assim ia ficar muito caro. Não ia pagar o terreno à vista, construir toda a casa à vista, comprar os móveis, mobiliar tudo à vista. Às vezes ficaria até quase impossível fazer de uma vez só, não era? Era. Mas mesmo assim, a senhora deu um jeito de fazer o pagamento mensal, não foi? Você adequar o seu orçamento, construir sua casa, do jeito que a senhora quer, junto com seu esposo, construir a família, não foi isso? Foi. É dessa mesma maneira que a gente vai fazer com a senhora. A senhora não tem que se preocupar com o valor total. O que a senhora tem que pensar é o pagamento mensal que eu vou ter para realizar o meu sonho, de ter os dentes fixos, de voltar a sorrir, de voltar a ter autoestima, de voltar a tirar foto com meus netos sorrindo, de voltar a comer, de voltar a sair com minhas amigas, meus amigos, meus familiares, cabe dentro do meu orçamento mensal? Se a resposta for sim, então pronto. O que está faltando para a gente marcar esse agendamento? Posso marcar aqui para amanhã, 9h30 da manhã? Fica bom para a senhora? Entendeu, Janaína? Sim. Então, é isso que tem que fazer, é descobrir. Então, a objeção, você tem que sempre procurar forma de neutralizar ela. Ela sempre vai existir. Sempre vai existir. E na frente a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E aí você, o que eu fiz aqui? Perguntei, argumentei, já fui para o fechamento. Ó. Conduzi a conversa de volta para o fechamento. Olha a volta que eu fiz. Falei de casa, de família e voltei lá no final aonde? No agendamento. Assumindo que a objeção já foi resolvida. Eu assumi, eu não perguntei. Eu afirmei, assumi. Porque eu mostro autoridade. Ó, os gatilhos mentais de venda, ó, o último aqui, ó, autoridade. Então eu mostro, primeiro eu mostrei o que, ó, reciprocidade, entendo, compreendo, afeição, concordo com você, certo? Porém, existe uma solução. E eu estou dando a solução, porque eu sou autoridade em todo falando. Então eu usei aqui nesse momento três formas de. E eu poderia também dar exemplo de um possível cliente, criar uma história, prova social. E trazer também um compromisso, certo? Qual é o compromisso que eu posso fazer com a dona Maria aqui, então? Sobre o pagamento mensal, a gente vai adequar o teu tratamento dentro do seu orçamento. É um compromisso que a gente faz com você. Se a gente conseguir adequar dentro do orçamento, a senhora consegue fazer, a senhora fecha com a gente? Compromisso. Para eu te dar algo, eu preciso de algo. A gente vai falar sobre isso também, tá? E aí você vai mostrar, né, a transformação, o real poder do implante. Então, não é só estética, né? O implante não é apenas restaura a função mastigatória, mas transforma completamente a vida do paciente em múltiplas dimensões. No caso, é sempre bom estar usando antes e depois, né? Sim. Eu O estava que, aqui. o que é bom fazer? É bom fazer, tá? Você pegar fotos ali no CapCut mesmo, né, no celular, bota ali o antes e depois. Uns 5, 6 exemplos, um videozinho curto. Olha essas transformações de pacientes aqui da clínica. E manda um videozinho rápido no WhatsApp. Mas não teve no caso do doutor, porque eles fizeram já muito tratamento né, de implante, só que eles não conseguiram registrar. Tanto que desde quando eu cheguei, eu logo pedi, né? Ah, me manda antes e depois para que eu possa mandar para os clientes que eles gostam, né? Até eu, Sim. quando vou comprar algo, eu gosto de fato de ver resultado. Só que eles não conseguiram ainda achar os únicos que eles têm, né? Eu posso usar no caso de outras pessoas. Pode sim. A gente tem Tá? até a gente já pediu você postar no grupo. A gente tem alguns materiais que a gente pode mandar para você também. Por exemplo, essa foto aqui, ó, a gente tem ela justamente assim, um antes e depois. Ó. Olha a transformação dessa mulher, né? Aí o É, pessoal fala isso, né? Caraca, eu sou muda, né? Você ó, vê que essa é uma paciente portuguesa. sim, Então, ó, você olha, é a mesma pessoa. Mas quando você olha no sentido profundamente, prestando atenção na transformação, você olha começando pela essa região da face, os olhos. Você vê um olho de tristeza, um olhar frio, distante, um sorriso sincero, um sorriso alegre, um olhar vibrante. Só pelo olho você consegue ver uma transformação. Consegue enxergar também? sim. Ó, Até ó por o olho. Olha a transformação no olhar dessa diferença. E aí, quando você desce para a região do sorriso, parece outra. Ó o rosto dela como estava assim, muito compridão. Olha o rosto dela como está harmônico aqui. Porque a boca preencheu. Com preencher os dentes, o corpo se adapta novamente, né?
Então, a transformação ela é psicológica, social e também funcional. Então, nós temos três transformações em uma só, né? Então, mostrar isso, transformação, recuperar a autoestima, retomar a vida social, voltar a se alimentar, né, com conforto, voltar a mastigar com segurança. É isso que a gente tem que vender para os pacientes. E aí nós vamos já para a próxima fase, que é falar sobre simulações práticas, né? Então, nessa próxima fase, que é o quarto módulo, vamos falar já na frente, nós vamos mostrar como aplicar cada uma das técnicas, né, em situações reais de pressão. Então, foco específico em cada sessão de ponto objetivo, feedback imediato após cada simulação. Então, cenário do roleplay, o perfeccionista adiador, de detalhista, pesquisa muito, tem medo de tomar decisão, então é um dos cenários. Temos o cenário 2, o pragmático decidido, que é o lead direto, focado em resultado, valoriza eficiência e tempo. E o inseguro emocional, esse é a grande maioria. É o lead inseguro, emotivo, precisa de muito suporte e empatia, né? Então nós temos três modelos de leads que a gente identificou na odontologia. Então, são esses três. Então, se você conseguir dominar esses três leads, entender a psicologia por trás deles, né, o perfeccionista adiador, ele é o detalhista, mas sempre está adiando tomar decisão, tem medo de tomar uma decisão errada, pesquisa muito, vai em várias clínicas. Como lidar com ele? O pragmático decidido, é o lead mais direto. Esse lead é o ideal que todo mundo gostaria de ter, né? Que é focado em resultado, ele é direto, ele já marca, ele já vem, já fecha, mas ele é a minoria. E nós temos também esse outro, que é o inseguro emocional. Ele é inseguro, emotivo e tudo mais. E qual o resultado que a gente vai esperar desse treinamento? É a transformação no estado. Então, o resultado é a gente buscar aí o aumento da taxa de conversão de agendamento, numa média de 15 até 45% de clientes convertidos, né? Buscar 300% de conversão. Então, a redução hoje de 50% do tempo de conversão, ciclos de venda mais curtos e eficientes, aumento em 10 vezes de 40% da satisfação do cliente, melhoria na confiança da equipe, que é o nosso intuito com o treinamento. E aí a gente chega à conclusão desse primeiro slide. E os próximos passos é fazer um estudo mais aprofundado e já a implementação desses módulos. Deixa eu pegar outro slide aqui, compartilhar aqui. Tá vendo a tela? Sim. Pronto. Até aqui alguma dúvida, pergunta? No caso, vocês vão conseguir detalhar mais, né? Isso, agora a gente vai para a prática. Então, Sim. para exemplos reais e a simulação e o script detalhado. O último, né? O penúltimo. Que Isso. seria cada perfil do cliente que chega a nós, né? Aquele que chega mais direto. Vocês conseguem, no caso, mostrar no script para como a gente pode lidar, né, com eles? Isso, é isso que a gente vai aplicar agora, tá? Então vamos pegar as técnicas e exemplos de como aplicar as técnicas em ação, tá? A primeira técnica é a DBOA, dor, benefício, objeção, chamada para ação. Então o lead chega, né? Você chegou, Maria, você está conversando, o que te motiva a buscar implantes? Uso próteses há 3 anos e isso me incomoda muito. Como isso afeta a sua qualidade de vida? Não consigo comer direito, tenho vergonha. Então, nesse momento, o que é que está acontecendo aqui, ó? O que afeta essa qualidade de vida? Então, qual a dor que você está sentindo? É mais ou menos como se fosse no médico. O que você está sentindo? O que afeta essa qualidade de vida? Então, ele vai te dizer. Benefícios. Imagina. Voltar a comer tudo que. Imagina voltar tudo a comer que você ama, sorrir naturalmente, o implante devolve isso. Seria um sonho. Mas deve ser muito caro, né? E aí, ó, a objeção, né? Ó, a primeira objeção. Eu falei do benefício, ela concordou, mas deu uma objeção. Próximo passo, neutralizar. Mas é caro em relação ao quê? Ao valor total ou ao pagamento mensal? Porque nós temos condições que cabem no seu orçamento. Entendeu? Então, toda objeção, quando a pessoa fala que é caro, não é que ela não queira. É normal. É normal o lead falar isso. É bem tranquilo de falar isso. Porque ele vai sempre te dar uma objeção. Isso é natural do ser humano. Para você converter. O problema é que a maioria, na primeira objeção, se afoba, né? Não dizendo que você, mas é uma grande maioria. Não, não é caro, é um sonho. Não entende. Você já quer pular etapa, já quer ir direto para argumentar e fechar. E não ouve o paciente. Mais do que você falar, você tem que ouvir. Porque é no Geralmente, ouvir. Pode falar. geralmente eu falo, eu continuo a falar sobre a consulta, né? No caso, olha, o doutor indicado precisa avaliar o seu caso mais próximo para conseguir distinguir o valor que você vai investir ali no seu procedimento. Então, é importante você ver a consulta, mas vai ter gente que facilita.
a sua forma de pagamento, realmente a clínica aceita pagamento via boleto, então você pode dar uma entrada, o restante você vai pagando pelo boleto. E geralmente eu falo na facilidade de pagamento. Isso, exatamente. É mostrar que dá para caber no seu bolso. E você pode incrementar na sua fala a seguinte: e sabe qual é o melhor? A gente vai se adequar ao seu orçamento mensal. Então, você vai realizar os seus, e sempre usar as palavras sonho, né? Realizar o seu sonho de ter os dentes fixos novamente, voltar a comer, voltar a se alimentar, voltar a sorrir, voltar a ter qualidade de vida com um orçamento, com um investimento que caiba dentro do seu orçamento mensal. Vou fazer o seguinte, eu vou agendar para você, eu vou conseguir um voucher. Estou até implementando isso aqui agora. Normalmente, dona Maria, a gente tem o nosso custo por avaliação, ela fica em torno da que é uma consulta, não deixa de ser uma consulta, e tem um tempo médico do doutor. Ela fica R$ 150. Mas, como a senhora está vindo do marketing, veio do Facebook, veio do Instagram, enfim, de onde veio, eu vou conseguir um voucher para a senhora, mas esse voucher tem prazo de validade, escassez de tempo. Eu consigo já agendar para ou hoje ainda, quarta-feira, ou amanhã. Hoje a senhora consegue vir hoje ainda ou amanhã fica melhor? Pegou a ideia? Você usou Sim, agora a escassez. Você gerou reciprocidade, compromisso. Eu vou conseguir, é um compromisso. Eu vou conseguir um voucher. A consulta não é de graça, ela tem um custo. Custa R$ 150, fora os exames de imagem que precisa ser feito. Porém, como você está vindo do marketing, eu vou conseguir para a senhora, sem custo algum, um voucher. Mas ele tem prazo de validade. É um voucher somente que vale só entre hoje e amanhã. Entendeu? sim. Ou amanhã e Geralmente depois. o aniversário, né? Esse é o mês do aniversário. Aí eu tava fazendo dessa forma, eu tava em dúvida, eu vou usar o quê depois do aniversário? Não, você Porque continua usando voucher, ó. Você vai falar que existe um custo. Existe um custo para fazer a consulta, que essa consulta normalmente fica em torno de R$ 150, que é o tempo médio, que é prática do mercado isso, tá? É prática cobrar a consulta, a avaliação. Porém, como ela está vindo de campanhas do marketing do Facebook, você vai, você vai tentar, melhor ainda, para gerar mais escassez ainda e mais compromisso. Eu vou tentar conseguir um voucher para a senhora não precisar fazer esse pagamento da consulta. Eu conseguindo esse voucher para a senhora, a gente consegue, eu posso estar agendando a senhora para fazer essa avaliação amanhã, quinta-feira, 9 horas da manhã. Fica bom para a senhora esse horário? Você vai perguntar se ela quer agendar, você vai perguntar se fica bom o dia e horário, só isso. sim, Entendeu? sim, bacana. E aí você vai É, para ação. pronto, show. E aí, o mês do aniversário, tipo, como é o mês do aniversário da Clínica Anel, essa semana em específico, a gente está com a avaliação gratuita. A avaliação, a consulta inicial, no caso, ela tem um custo de 200, mas essa semana em específico, a gente está com a consulta inicial gratuita. Fica melhor para você pela manhã ou pela tarde? Eu geralmente estava seguindo dessa forma, aí eu vou usar o voucher agora. Isso, um voucher. É uma palavra bonita, uma palavra chique. E Sim, você sabe que brasileiro é bicho besta, ele gosta de palavra chique. sim. E aí nós vamos agora para aprofundar um pouco mais, né, a fase D, mapeando a dor, perguntas poderosas para entender mais a dor. A perguntas que revelam as três camadas da dor. Lembra das três camadas que a gente falou lá atrás? Dor física, social e existencial? Então, vamos fazer algumas perguntas para entender essas três dores, para entender melhor esse vídeo, conectar melhor com ele. Então, dor física. Como está sendo mastigar seus alimentos favoritos com a situação atual dos seus dentes? Tá horrível, tá assim, assim, assim. Compreendo. Você sente algum desconforto ou dor quando come algo mais duro ou gelado? Vai responder. Vamos para a pergunta social. Você já evitou sorrir em fotos ou em situações sociais por causa dos seus dentes? Pela falta dos dentes, por causa dos seus dentes? Com certeza, é muito ruim e tal. É uma, é uma pergunta, são perguntas de psicologia aplicada literalmente à venda. São perguntas, se você fosse no psicólogo, ele ia te fazer essas perguntas, para entender a real problema da sua situação. Então você vai usar a psicologia na venda, literalmente isso. Então, como você se sente quando precisa falar em público ou em reuniões importantes? Você vai falar, me sinto horrível, tenho vergonha, tenho isso, tenho aquilo. Então fica evitando, abrir a boca, enfim. Do existencial, você sente que essa situação está afetando sua autoestima? Ou a forma como você se vê? Como você imagina que seria a sua vida? Ó, essa pergunta é matadora.
Como você imagina, como seria sua vida se esse problema não existisse mais? Aí pergunta de intensificação. No E, caso, eu estou aqui conversando com o cliente, ele chegou pelo tráfego, ele tem interesse em implantes, né? sim, Aí, no caso, essas perguntas todas eu vou fazendo ao decorrer da conversa, porque a gente já chega a isso, isso. é uma avaliação. Eu já chego, eu que vou conduzir, no caso, a conversa, fazendo essas perguntas, por mais que já queira agendar, né? Isso, Não, aqui é o não é seguinte, aqui nós situação, estamos, cada é situação agendar. vai, isso, cada situação é uma situação. Por exemplo, você está batendo um papo com ele, certo? Você sentiu que o cliente deu abertura para você fazer perguntas. Quando você faz essas perguntas, você lembra da gente, eu falei agora da parte do cérebro, córtex pré-frontal, sistema límbico. Então, são sistemas, a parte emocional do nosso cérebro. Nós temos o pré-frontal e o sistema límbico que é do lado direito, lado esquerdo. Então, quando você faz essas perguntas, você mostra importância. Algo que 99% das clínicas não fazem. Por quê? Toda clínica que ele manda mensagem, todo mundo está focado somente em agendar. Não está focado em entender a dor do cara. Essas perguntas são perguntas como se você fosse o melhor amigo dele, para entender a real situação dela. Quando você faz essas perguntas para o teu lead, você gera uma conexão emocional mais forte. Então, você não é que você vai fazer todas as perguntas de uma vez. Mediante você tem que entender quais perguntas tem que estar na ponta da língua, né? Por isso a importância de fazer as perguntas, para na hora certa tá conversando, por exemplo, você está conversando aqui com o seu João, você fez você fez a primeira pergunta. Como está sendo mastigar seus alimentos favoritos, seu João? E como com a situação atual dos seus dentes? Pô, Geneina, tá complicado, né? A gente não consegue comer direito. Você sabe, como falei, eu sou pedreiro, trabalho o dia todo, a gente nem come direito, mas praticamente só engole a comida, já tô com problema no estômago. Ó, ele já tá lhe falando, começando a falar de dores físicas e dores que tá incomodando ele. Nesse ponto, o que é que você tem que fazer? Você tem que falar da dor social? Não. Vai pra dor existencial direto. E ó, ele falou assim, ó, já tá dando dor no estômago, já tô tendo gastrite, tô tendo isso, tô tendo aquilo. Qual a próxima pergunta que eu poderia fazer? A segunda ali da dor existencial, ó. Eu compreendo, seu João. Deixa eu fazer uma última pergunta. Como você imagina que seria a sua vida se esse problema não existisse mais? Ave Maria, minha filha, aí seria um sonho. Poder comer, não ter mais sentir dor, poder se alimentar direito. É um sonho. Ah, pois pronto. Chegou a hora de você realizar esse sonho. Nós não vamos mais adiar esse sonho, não, seu João. O senhor já deu dó, aí você vem agora a valorização do lead. Você já deu duro. Eu tenho certeza que você deu tudo que você pôde dar de melhor para a sua família, você deu, para seus amigos, e chegou a hora de dar o melhor para você mesmo. Por isso, nós vamos mudar essa história a partir de amanhã. O senhor não pode vir hoje, mas amanhã eu quero o senhor aqui, 9h30 da manhã ou 4 horas da tarde, dá o seu sair da aula. Pode passar direto aqui, precisa ir em casa, pode vir direto da aula para cá, que nós vamos mudar essa história amanhã. Posso confirmar então amanhã, às 4h30 da tarde? Compreendeu, Janina? Porque você gerou uma conexão. Você valorizou a resposta dele, você foi a fundo. Ele falou, é um sonho. Pois pronto, se é um sonho, nós vamos realizar esse sonho. Ele vai se sentir vivo novamente. Pô, existe alguém que está preocupado com minha dor. Não é só eu que estou preocupado. Tem uma pessoa aqui que nem um desconhecido e falou palavras tão bonitas, melhor do que minha própria família falou. Gera uma conexão. E você fazendo isso, gerando conexão, o que vai acontecer é o seguinte: você vai ver aí na clínica, as pessoas chegar perguntando para você, levar presente para você, levar chocolate, levar bombom. Como você é uma mulher bonita, uma moça bonita, os homens é o bicho mais besta. Então vai, depois de fechar o tratamento, vai vir voltar na clínica. Ah, cadê a Janaína? Vim trazer um presente para ela. Aconteceu. Você vai ver acontecer Não naturalmente assim, isso. mas aconteceu. Quando a gente geralmente gera, né, conexão com as pessoas, faz sentido. Exatamente. Então, a venda ela é conexão. Toda venda, for vender uma bala, se gerar uma conexão, você não vende a bala, você vende logo o pacote de bala de uma vez. Porque a É, pessoa se sente tão agraciado com a conexão, sente tão bem, que o nosso cérebro ele fala que você tem que recompensar. E com a pô, eu vou comprar só uma bala, poxa, eu tenho condição de comprar um saco, eu vou comprar logo um saco, mesmo que eu não precise do saco. Mas eu vou comprar só para poder, uma forma de agradecimento. Entendeu? Então é isso que faz. Aí nós estamos para a fase B, benefício. Apresentando benefícios, conectando soluções. Eu já fiz praticamente isso, né? Agora há pouco. Então, tenho vergonha de sorrir para as fotos. Recupera a confiança para sorrir sem preocupações. Não consigo mastigar alimentos duros, não consigo alimentar direito. Volte a saborear todos os alimentos que você ama. E aí você pode fazer uma pergunta mais específica. Qual alimento que você
Quando tinha os dentes, todos os dentes você comia e você deixou de comer e tem vontade de voltar a comer e sentir novamente o gosto dos alimentos. Aí vai vir N coisas, né? Torresmo, uma carne assada, enfim. Tu vai falar e aí é uma forma. Pois vamos voltar a saborear esse alimento? Que você sempre gosta tanto, você tanto ama? Usa essa frase. Minha prótese fica solta e me constrange. Sinta segurança que os dentes ficam como naturais. Frase de impacto para benefícios. Imagine acordar e não precisar se preocupar com sua prótese. Imagine essa palavra aqui é muito forte. Você usar a imaginação. Imagine isso, imagine aquilo. Então, essas palavras, você usando elas são muito, muito importantes e faz uma diferença gigantesca. O nosso paciente dizem que o implante mudou completamente a forma que se sente. É só mudar, né? Só enviar um negócio aqui rapidinho. Bom, voltando aqui, desculpa. Nosso paciente diz que o implante mudou completamente a forma que se sente. É como ganhar 10 anos de juventude no seu sorriso. O implante não é um gasto, é um investimento na sua qualidade de vida. Então, usando as técnicas de benefício, você vai fazer o espelhamento. Usar as mesmas palavras que o Lid usou, né, para descrever a dor. Então ele falou que não consegue comer, então use as palavras dele. Como? Volte a saborear, volte a comer, volte a sentir os alimentos, não consigo sentir os gostos, não consigo isso, volte a sentir, tenho vergonha, perca a vergonha, recupere a confiança, isso me constrange, volte a ter essa confiança. Então tudo isso é usar as próprias palavras deles, de forma um pouco diferente, mudando isso aí. Contraste, compare o antes, doloroso, com o depois, transformador. Faça o lead imaginar a vida com o benefício já conquistado. Imagina o que, seu João, daqui a um mês, você com os dentes fixos novamente, você voltando a sorrir, chegando na obra, igual você me falou ontem, mostrou o vídeo do cara do que é pedreiro. Chegando na obra com um sorriso lindo novamente, seus colegas lá do trabalho falam assim: Ei, rapaz, mas o bicho tá bonito com esses dentes novos, ó, é só sorrindo à toa. E ele vai: É verdade, é verdade. Massagear o ego. As pessoas gostam disso, né? Use as palavras que ativam os cinco sentidos: sentir, ver, ouvir. Linguagem sensorial. Então, sempre conecta o benefício à dor emocional profunda, não apenas à funcionalidade do implante. Então, a dica de ouro é sempre essa. Conecta as palavras, tem que conectar a profundidade, a terceira camada, a dor existencial. Que aí você vai converter esse lead. E aí, fase O, né? Neutralizando objeções com a técnica PAF. É muito caro, como eu falei mais cedo, mas antes. Quando você diz caro, você está comparando com qual outro tratamento? Isso é uma forma perfeita, tá? Então, deve ser muito caro, mas você está comparando o caro com qual outro tratamento? Tem algum outro tratamento que você já viu sobre isso? Que o preço médio de implantes é praticamente tudo igual, né? Todas as clínicas, a média vai ser muito próximo da outra. A diferença, não tem muita diferença. E aí ele vai responder, e aí você vai argumentar, entendo sua preocupação. O implante é um investimento único, que dura décadas, diferente de outro tratamento que precisa ser refeito. Por exemplo, se você vai optar por uma dentadura, tempo, em ano você está trocando. Por quê? Com a perca dentária dos ossos, você também tem a perca da calcificação óssea. Então o seu rosto ele começa a ficar menor. Porque você tem a perca óssea. E quando vai fazer implante, por exemplo, depois de muitos anos sem usar dentes, sem ter dentes, muitos dos pacientes precisam fazer enxerto, colocar osso, colocar placa dentro. Porque a perca dos ossos também diminui o osso da boca. E se você usa dentadura, tem que estar sempre fazendo novas dentaduras, porque a perca do osso não vai ficar modelada perfeito. E com o tempo, o custo vai ficar muito mais caro do que fazer um implante agora. Então, com o passar do ano, o implante ele é muito mais barato do que uma dentadura. E nós temos planos que cabem no seu orçamento. Vamos agendar para conhecer essas opções? Então, é uma forma de você neutralizar. Preciso pensar, consultar meu esposo, minha esposa. O que especificamente você precisa considerar antes de decidir? Porque a gente combina tudo mais, e assim.
Compreendo, com certeza, faz todo sentido. E muitos pacientes também trazem o seu esposo, a sua esposa para a consulta para tirar as dúvidas juntos. Isso facilita na decisão. Vamos fazer o seguinte, vou agendar um horário que seja bom para vocês dois virem aqui na clínica, tá bom? Pode ser tal horário, tal dia. Neutralizei e levei para objeção. E já levei para o fechamento. Tenho medo da cirurgia. E aí, normalmente fala, não, fique tranquila. Não. O que especificamente te preocupa sobre o procedimento? Qual medo você realmente tem? Aí ela vai falar, não, é natural ter essas preocupações. A técnica do doutor usa, ela é minimamente invasiva, reduz totalmente o desconforto e o tempo de recuperação é muito mais rápido. O doutor Alisson é especialista, ele é pós-graduado, ele é pós-doutorado, ele é professor de universidade, e não sei o quê. Aí o currículo pesa nessa hora. E na consulta, o doutor vai te explicar todo o procedimento, perfeito como vai proceder, desde o início até a finalização do tratamento. Terça ou quinta é melhor para você? E aí você já dá a opção do dia. Aí dá o dia, depois dá período, manhã ou tarde, aí sim em seguida dá o horário. Geralmente passa ao contrário. Geralmente pergunta, qual o turno que está melhor para você? É só, pela manhã. Olha, pela manhã eu tenho na quinta e na Não tá quarta. errado, não tá Pois é. errado. É só um exemplo que eu dei, tá? Não é que tá A errado. mesma É, coisa, porém ao contrário. é a mesma coisa, não tá errado. É só um exemplo que eu dei aqui para você entender mais ou menos. Já pegou a ideia. É isso aí. Então, os princípios da técnica PAF é use perguntas abertas sempre para descobrir a verdadeira objeção por trás da objeção declarada. Aí sim, ele vai falar a resposta, aí você vai validar a preocupação dela. Não, eu compreendo, entendo, perfeito. Não, eu concordo com você. Porém, entretanto, todavia, aí você vai argumentar e levar argumentando, levando para o que você quer, que é o fechamento, que é conduzir para o fechamento, né? Assumindo a objeção que já foi resolvida. E aí sim. Então, dica de ouro: nunca confronte diretamente a objeção ou tente vencer o lead. Nunca, jamais faça isso. A técnica PAF é justamente para transformar a objeção em uma oportunidade de aprofundar a conexão e o entendimento. Então, jamais tente vencer. Você tem que deixar o lead achando que ele venceu, né? A Também sensação. deu para depois usar a escassez para conseguir agendar, trazê-lo. Gera conexão, né? Justamente aquela protocolo que você falou, reciprocidade, né? Compromisso, primeiro compreensão, eu acho, né? Isso. E aí no final a gente usa a autoridade. Exatamente. Então, você vai usar sempre, não é que você vai usar a regra, é entender o conceito. Entender o conceito, você vai usar naturalmente. Né? Não existe uma regra. Faz assim, faz assim, faz assim. Não. Pode ver que eu estou dando vários exemplos de formas distintas, sem regra. Usando a técnica. Usando a técnica. A técnica é uma regra. Mas Isso. não usando assim, tem que fazer isso primeiro, depois fazer isso, depois fazer isso. Não. Não existe isso. Então, como eu falei ontem, cada lead é um lead, cada pessoa é uma pessoa. Existem vários perfis. Então, em cada perfil que você conseguir entender, aí você vai usando as técnicas. E aí nós chamamos chamada para ação, né? É o agendamento irresistível. Então, ofereça as opções positivas em vez de uma pergunta sim ou não. Aumenta a chance da alternativa. Prefere agendar na terça ou na quarta? E nunca usar não quer, né? Não quer agendar? Quer agendar? Então, sempre assume, quer agendar? Jamais um não quer, quer agendar. Fechamento pressuposto, né? Pressuposto que agendamento já está decidido, focado apenas no detalhe. Vamos agendar sua avaliação. Qual o período do dia é melhor para você? Pela manhã ou tarde? Fechamento com urgência. Crie senso de urgência, legítimo baseado na agenda do dentista ou promoção. Ó, temos apenas 2 horários disponíveis essa semana com o doutor Alisson. Tal horário, tal dia e tal dia. Qual fica melhor nesse horário? Fechamento com benefício futuro. Daqui a 3 meses você já estará sorrindo sem preocupações, né? Fazer o lead se imaginar o futuro. Então, exemplo básico de fechamento, para leads indecisos. Entenda a sua preocupação. Por isso mesmo, vamos agendar uma avaliação gratuita para você conhecer todas as opções sem compromisso. Melhor pela manhã ou à tarde, para leads preocupado com o preço. Justamente para entender seu caso e apresentar o plano mais adequado ao seu orçamento, precisamos fazer uma avaliação. Fica bom para você segunda ou terça, para leads que já querem pensar mais. Compreendo perfeitamente. A avaliação não gera compromisso e vai te dar todas as informações para decidir com segurança, né? Início ou fim de semana. Então, alguns exemplos aqui. Então, quando o cara precisa pensar mais um pouco, conversar. Não, eu compreendo perfeitamente, você precisa pensar mais um pouco. A avaliação é justamente para isso, para você ajudar a pessoa a pensar. Porque ela não tem compromisso. Eu vim aqui, não é só tem compromisso de já fechar com a gente na avaliação. A avaliação é justamente para dar todas as informações e te dar segurança para você decidir com calma, sem pressa.
Então eu posso estar agendando para o senhor ter essas informações, conhecer melhor, tirar todas as dúvidas amanhã, tal horário? Então nunca termina a ligação sem uma próxima ação concreta agendada. As sete pecados na prática. Frase de impacto com os sete pecados capitais. Deixa eu voltar aqui. Até aqui, tranquilo? Sim, Então, o que a gente já entendeu aqui, só para a gente recapitular. A gente pegou o DEBOA, do benefício, quebra de objeção. Na quebra de objeção, a gente usou o PAF, que é pergunte, argumente, feche. E nós finalizamos agora com a ação da técnica DEBOA. Tá? E agora vamos falar dos sete pecados capitais, na prática. Então, usar os gatilhos em ação. Frase de impacto. Vaidade. Então, como aciono o gatilho da vaidade na mente da pessoa? Imagine como será voltar a sorrir com confiança nas fotos. Lead preocupado com a aparência. Quando o lead é preocupado com a aparência. Então, tá até aqui, tá? A gente botou aqui pequenininho, ó. Quando o lead tá preocupado com a aparência, tá falando da aparência. Ele fala na conversa com você que tem vergonha da aparência, de sorrir e tal. Então, você vai usar isso, essa frase da vaidade. E aí nós vamos falar da inveja. Lead indeciso e hesitante. Muitos pacientes já descobriram essa solução definitiva. Então, por exemplo, eu tenho um caso que teve recente aqui que a gente solucionou, de seu fulano, também é pedreiro, também não sei o quê. E aí você vai contar o caso, gerar inveja. Tá? Como é que eu gero inveja? Contando prova social, antes e depois. É a forma de você gerar inveja. Quando despertar a preguiça, resolve tudo para você sem complicação. Ele menciona a falta de tempo. Ah, eu não tenho tempo e tal. Resolvemos tudo. Tudo, você vai resolver tudo num lugar só na clínica. Fazer os exames, tudo isso, isso e isso na clínica só. Quando o lead expressa desejo intenso de mudança, luxúria. Imagina a sensação de ter os dentes perfeitos novamente. A gula, quando o lead menciona limitações alimentares. Não consigo comer uma picanha, não consigo comer isso. Não consigo, quando você pergunta a ele, imagina você poder comer aquela picanha suculenta sem preocupação. Comer um torresmo, voltar a comer uma maçã, comer uma rapadura. Avareza é um investimento único, lead preocupado com custo, que evita gasto recorrente. Aquilo que eu falei agora há pouco. Se você usa dentaduras, não tem que estar trocando de tempos em tempos, não tem que estar investindo, porque a dentadura começa a ficar folgada na boca. Mas por que fica folgada? É pela perca óssea. A massa óssea, ela começa a diminuir e tua boca ela começa a ficar mais murcha. E aí você vai perder, vai deformar até sua aparência, vai na vaidade. Já uso os dois em um. A ira. Lida frustrado com a situação atual. Você não merece continuar passando por esse desconforto. Então são algumas frases de gatilho. Então, primeiro, como é que aplica ela? Identificar o gatilho dominante do lead. Então, o gatilho dominante do lead é a preocupação com a aparência? Usa a vaidade. É, é a vaidade e também não está gostando da situação, a ira? Usa os dois. Duas frases em uma só. Né? Você não merece continuar passando por esse desconforto, seu João. Imagina você voltar a sorrir com confiança nas fotos, você falar em público com confiança, cara que é vaidoso. Então, eu despertei a ira nele e a vaidade numa frase só. Então, ali, ó, combine dois, três pecados com maior impacto. Adapte as frases ao contexto específico. Aplique com empatia e ética genuína, monitore a resposta e ajuste se necessário. Use verbos do futuro, expressões como imagine, para criar uma visualização mental do benefício. Imagine daqui a tanto tempo, como será resolver, você não merece investimento, imagine. A palavra imaginar, você não vê, você imagina. É como você tocar no intangível. O que é o intangível? É tudo aquilo que a gente não toca, mas a gente sente. Então, a gente imaginar como será. É a gente visualizar o futuro. A gente não consegue tocar o futuro, mas consegue imaginar. Então, nossa vida é projetada em projeções futuras. É no intangível, né? Então, soluções completas do agendamento ao lead. Conversa de uns 15 minutos com todas as técnicas integradas. Olá, Carla. Aqui é da Clínica Sorri Mais. Aqui é a Ana Sorri Mais. Vi que você preencheu nosso formulário de implante. Vi que você veio através da nossa campanha de marketing de implante. Eu posso ajudar? O que você está buscando? Olá, preciso fazer um orçamento. Então, ó, abertura, mapeando a dor. Entendi, cara. Antes de falar de valor, me conta. O que te motivou a buscar implantes agora? Estou usando a prótese removível e ela fica solta, me incomoda. Imagino como isso deve ser frustrante, além da dificuldade para comer. Isso afeta outras áreas da sua vida, não é mesmo? Sim, me sinto segura para sorrir, falar em público. Até evito alguns encontros com os amigos por causa disso. Aí, apresentando a solução. Antes que cortou aqui o slide, deixa eu só diminuir aqui. É porque foi muito grande. Deixa eu voltar aqui.
Vou mostrar aqui que ficou muito grande lá. Imagine aí neutralizando a objeção. Quando você fala sobre medo, ó, seria ótimo mesmo, mas tenho medo da cirurgia e também do valor. Quando você fala sobre medo da cirurgia, o que especificamente te preocupa? Tenho medo da dor durante e depois do procedimento. Entendo sua preocupação. Muitos pacientes chegam com esses mesmos receios, mas nossa técnica minimamente invasiva e o protocolo de anestesia fazem com que o desconforto seja mínimo. O doutor Alisson é especialista em pacientes ansiosos. E o Luiz pergunta: e quanto ao valor? É muito caro? Quando você pensa em valor, está mais preocupado com o valor total ou com as parcelas mensais? E aí ele vai te falar: não, é mais valor total, parcela mensal. E aí você neutraliza novamente. Vamos fazer o seguinte, Carla: vamos agendar uma avaliação gratuita com o Dr. Alisson para você conhecer nossa clínica e receber um plano personalizado com todas as opções de pagamento. E aí você vai tomar uma decisão. Você prefere na terça pela manhã ou na quarta à tarde? Quarta à tarde seria melhor. Perfeito. Vou reservar um horário aqui a quarta às 16 horas, 15 horas. Fica bom para você? Fica ótimo. Envie as informações pelo WhatsApp. Você vai adorar conhecer nossa clínica. Então aqui nós temos uma forma. O que a gente tem aqui, ó, nessa técnica? A abertura, né? Contextualização do texto, perguntas abertas, aprofundamento da dor, mais espelhamento emocional. Nós usamos visualização do futuro, mais conexão direta entre benefícios e dores específicas. Nós temos técnica PAF, pergunte sobre a objeção real, argumente em casos similares e fechamento assumido. Fase de chamada para ação, né? E os sete pecados: vaidade, sorrir sem preocupação, inveja, encontro com os amigos, gula, comer qualquer alimento, preguiça, solução sem complicação. Então nós usamos aqui, ó, quatro dos sete pecados capitais. Ponto, ponto-chave, né? Um ponto de ouro: nunca comece falando de preço. Aprofunde a dor antes de apresentar benefício, use o PAF para cada objeção que seguir, surgir, feche com alternativa, não com sim ou não. Confirme imediatamente o fechamento. Pode falar? Sim. Pergunta? Não, tá. Tranquilo até aqui? Sim. E aí nós temos essa outra opção. Deixa eu compartilhar a tela novamente. Bom, Esse, esses exemplos, no caso, seria um script de tal situação. Eu teria acesso a eles? vou te mandar esses slides. Pronto. Objeções avançadas, casos difíceis. Eu também vou te mandar a gravação, tá? Tá gravando. Você vai ter Tá. acesso aos dois. Superando resistências complexas. E aí, alguns casos mais complicados. Já tive uma experiência ruim com implantes. Opa, já li no alerta. Entendo sua preocupação. Muitas pessoas tiveram experiências negativas com técnicas antigas. Posso explicar como nossa tecnologia atual é completamente diferente? Pois temos uma taxa de sucesso de 98% e usamos materiais de última geração que reduzem drasticamente as complicações. Já pesquisei e encontrei mais barato. Resposta: compreendo sua pesquisa. Você verificou qual material é utilizado nesses implantes? Nossos implantes são de titânio puro importado com garantia vitalícia. Além disso, incluímos todo o acompanhamento pós-operatório e garantia de satisfação. Posso detalhar melhor essas diferenças? Entendeu? Sim. Vou esperar mais um tempo. Entendo sua posição. Olha da perca óssea. Você sabia que adiar o implante pode levar a perda óssea progressiva? Que é isso? E aí você pode explicar. Tornando o procedimento mais complexo e caro no futuro, muitos pacientes nos dizem que se arrependeram de não ter feito antes. Posso explicar como isso funciona no seu caso específico? Poxa, como assim? A perca óssea progressiva, quanto mais tempo você passa sem ter os dentes na boca, o osso ele vai diminuindo de tamanho. E quando ele diminui de tamanho, chega um momento que quando você quer fazer um implante, não tem osso suficiente. E aí o que tem que ser feito? Um enxerto. E aí você vai ter que pagar também pelo enxerto. Então, o custo fica mais caro. Se um exemplo, você ia pagar 5 mil, você vai ter que pagar 15, 20 mil por canto só para poder botar enxerto o osso. Isso é mesmo? É. Então, quanto mais se adia para realizar seu sonho, mais caro fica. Mais investimento você vai ter que fazer. E aí você entra nisso aí. Por isso a importância, como eu falei ontem, entender sobre isso, a perda óssea progressiva. Você Ah, deixa eu pergunta, doutora, falar. estudar um pouco mais, dar uma estudada.
Tem o chat GPT que pode ajudar, criar algumas respostas, alguns scriptzinhos sobre isso é muito, dá para fazer muita coisa. Não tenho certeza se é o momento certo. Resposta: é natural ter dúvida. O que especificamente te faz pensar que não é o momento certo? Muitos pacientes descobrem que ao analisar o custo-benefício ao longo prazo e o impacto na qualidade de vida, o melhor momento é sempre o mais breve possível. Então, são respostas para você neutralizar objeções. Objeções mais avançadas, mais complexas, que são as quatro principais aí que sempre aparecem, né, essas mais complexas, principalmente essa aqui, né? Já pesquisei, encontrei, vou esperar mais um tempo. Já tive experiência. Técnicas avançadas, técnica de espelhamento avançado. Repita as preocupações usando exatamente as mesmas palavras do lead, demonstrando compreensão profunda antes de oferecer solução. O que é que isso faz? O espelhamento faz ele entender que você entendeu o que ele quis dizer, né? Então, as respostas, justamente, eu estou falando a mesma coisa. Ó, já tive uma experiência ruim. Tem essa pessoa, muitas pessoas já tiveram experiências negativas com implante, porém com técnicas antigas. Eu usei justamente o espelhamento avançado. Técnica de revelação gradual. Revela informações valiosas em etapas, criando curiosidade e mantendo o engajamento durante toda a conversa. É justamente o que a gente fez ali. Por exemplo, vou esperar mais um pouco. Você criou justamente a revelação gradual. Você falou da perda óssea, falou o que os pacientes falou e perguntou se pode explicar mais a profundo. Você gera mais curiosidade para esse lead. Técnica de autoridade É, externa, a- pode falar. o contato mais importante, no caso inicial, seria por ligação. Como é que vocês fazem geralmente? O primeiro passo, vocês, quando eles mandam mensagem pelo tráfego, é tráfego, não falei essa palavra. Quando eles mandam a mensagem pelo anúncio, vocês geralmente já ligam para o cliente ou vocês mandam mensagem? Geralmente eu mando áudio, por quê? Como eu não tive essa aula, né, o que eu aprendia era qualidade de vida de alimentação saudável, financiamento de carro, essas coisas, que não tem nada a ver com odontologia. Então, eu realmente teria que ir aprofundar mais, que ontem eu tive esse acompanhamento com a doutora, sobre a perda óssea, sobre a fundo mais o implante dentário. Aí sim eu teria como tirar alguma dúvida e usar essas técnicas, né, que você está passando por ligação. Que aí uma pessoa liga para mim, aí tem uma dúvida, eu não sei falar algo do tipo, aí já perde ali, né, o momento, o agendamento e tudo. Então eu estou fazendo dessa seguinte forma, hoje, né, mas aí com esse treinamento, logo é informações bacana, tá? Bacana. É, Porém, é importante, como por isso que eu falei script, porque na conversa, né, na prática, a gente sabe que a gente aprende mais na prática, né? Exato. Você passa isso, mas eu realmente vou usar as técnicas na prática. É por isso que eu perguntei se teria como você me passar o material. Que a pessoa Tem, sim. pergunta agora. Aí eu vou olhar no script para ver se tem alguma dica, e aí eu já coloco em prática da forma. Como é que eu sempre falo, tá? É o que eu falei ontem, igual militar. Quanto mais você treina, melhor você fica. Sim, É você debruçar. Debruçar em cima, ler, rever. Como é que eu tenho tanta facilidade de falar e quebrar a objeção? Porque eu só em compreender, quando eu já estudei sobre isso, eu tenho tudo na mente. Então, quando tem uma objeção, um treinamento, ele vai desenvolver algo novo, então eu tenho na mente, porque eu estudo. Quanto mais eu leio, eu crio a própria situação, como eu fiz aqui agora. Então, eu mostro exemplo na prática. Eu dou a situação. Você percebeu isso? Eu sim, dou a própria objeção, mostro como neutralizado, a outra objeção neutralizo e já chamo o fechamento. Quando eu sim, faço isso, na sua própria cabeça, que você está ouvindo, que você está aprendendo, você fala: caramba, faz todo sentido. É isso que tem que ser feito. Se eu fosse líder, eu tinha feito isso e tinha me convertido. Eu tinha quebrado minha objeção, não tinha nem para onde sair. Não é isso que sim, passa na cabeça? sim, Porque eu faço na prática. Não é só ler, certo? Então, é pegar tudo que a gente passou aqui, até o momento, e você fazer igual. Só que sozinha. Treinar sozinha. Qual a melhor forma de você treinar? De frente do espelho. Não tem coisa melhor do que treinar de frente do espelho. Pega o espelho na sua aí, bota na sua mesa aí, tá tranquilo o dia. Começa a sim. falar você mesmo. Pega o Aqui tem um celular. espelhão na clínica. Dá para Oi? fazer. Aqui tem um espelhão, né, na clínica. É O que treinar. tem? Hoje, você pode chamar, por exemplo, o dia tá mais ansioso. Tá um dia vai ter dia tá mais ansioso. Chama a Alana. Alana, você vai ser a cliente assim. Mostra pra ela o que ela tem que ser fazer. Bota a objeção até as horas aí pra mim ficar boa. É a Sim, hora de errar é no treinamento mesmo, sim, é teletra. Aí né? no caso, Pode falar. aí no caso,
Faz sentido, faz sentido. Logo quando eu tive o primeiro treinamento de consultoria, não específico de odontologia, era justamente esse trabalho que a gente fazia, né? Só que éramos em equipe, aí conseguia fazer treinamento com o outro, e hoje eu tenho a Lana, faz sentido. Aí, no caso, Isso. você me indicaria o primeiro contato por ligação, ou eu continuaria mandando áudio para a pessoa? A mensagem que geralmente a gente manda, né? Olá, eu sou Janaíne, sou especialista em relacionamento com cliente da Clínica Nel. Fico muito feliz com o seu contato. Eu gostaria de saber melhor sobre o seu caso, sobre a sua queixa. No caso, você teria interesse no implante dentário? Vou seguir dessa forma. Sim. Só vou falar assim, falando mais animadinha, né? Com os pontos específicos. Aí você acha que eu começo por ligação ou vou ter o áudio mesmo? Ou Ó, preciso. normalmente as pessoas não querem receber ligação. Você tem que converter ela a aceitar a sua ligação. Travou. Entendeu? Travou. Normalmente as pessoas não querem receber ligação, elas querem conversar direto pelo WhatsApp. Sim, Mas eu sinto aí, isso. e aí você tem que converter para ligação. Como é que você converte isso? Gerando curiosidade, certo? Gerando curiosidade. Então você fala assim, olha, quando vim para de caro, não, eu queria só saber preço. E aí, 70% dos leads chega querendo saber preço, não é isso? Sim, É a técnica que eu falei ontem. Não, dona Joana, pronto, eu vou fazer o seguinte, eu queria só fazer uma ligação, fala com a senhora por ligação, durante 2 minutinhos, prometo que vai ser muito rápido, só para me fazer algumas perguntas, para me entender o que está acontecendo, e eu já tenho uma base mais ou menos do que está acontecendo, eu consigo te passar um valor, passar um orçamento. Então, para você, eu quero falar com ela. Então, para eu conseguir falar com ela, eu tenho que dar algo para ela, não é isso? sim. Para ela me atender, eu tenho que dar algo para ela. O que é que eu vou dar para ela? Eu prometi que eu vou dar algo para ela, vou dar um orçamento, mas não falei que orçamento eu vou dar. Eu não estou Uhum. mentindo, eu estou jogando a isca e pegar o peixe. Sim. Eu posso ligar, então eu vou estar te ligando agora, rapidinho, 2 minutinhos, tudo bem? Tudo bem. Aí sim, aí você entra a técnica. Tudo aquilo que a gente mostrou aqui. A técnica de preço. Tá, mas por quê? O que está acontecendo? Isso e aquilo, não é isso, Ian? O doutor Alisson Tudo chegou bem. aqui. Oi, Tá Tomás, tudo aqui. bem? Opa, Tiago, tudo bom? Tô aqui na luta, filho. Muito bem, não pode Tô parar. aqui com a coluna travada, precisando de Os, você. eu ia falar agora, se estivesse perto, eu ia ajustar sua coluna aí. Rapaz, eu tô andando assim, nem levantar eu tô conseguindo. É o que? A lombar? Não, é ciático, cara. Andou no ciático, é absurdo. Na hora que eu termino de levantar, aparece uma faca. Vou lhe mandar no seu WhatsApp aí alguns alongamentos que já vai dar uma melhorada. Beleza, beleza. Faz aí que Pronto, já melhora na hora. valeu. Eu nem sabia que ela estava com reunião aí com você, mas Então, no pode. treinamento aqui, deixando ela fera. Essa menina é ótima, viu? Ela tá pronta para aprender só esses scripts aí para a gente detonar aqui. Tô mandando, passando aqui para deixar ela fera, fera. Tá certo. Bom trabalho aí para você. Obrigado você também, meu amigo. Valeu, valeu. Valeu. E é Aí, no isso. caso, teria que dar uma certa curiosidade para conseguir fazer essa ligação com o cliente, né? Exato. Exatamente isso. Até aqui conseguiu compreender tudo. Sim. De 0 a 10, sendo 0 muito ruim o treinamento, 10 muito bom. Qual a nota você daria? Hum, Sete. Pronto. Sete. Perfeito. Medindo o sucesso em métrica. Então, quais os próximos passos que a gente vai fazer? É medir como vai ser o sucesso do seu dia a dia, tá? Então, a gente vai buscar a implementação o mais breve possível e a gente vai vendo como vai ser o decorrer agora das próximas semanas desse acompanhamento aí que a gente vai buscar. Então, como eu falei, a cada 100 leads, vamos buscar e agendar 40. Dos 40, comparecer 16 e dos 16 ter fechamento de pelo menos 6. É o 40, 40, 30. Do Perfeito? mês, caso, A cada 100 leads. entrar em contato, né? No caso, Isso. A cada 100 é leads que você 40. atender, você tem que buscar 40% de agendamento. Então, agendou 40. A cada 40 agendado, tem que fazer no mínimo comparecer 40%, que dá 16 leads. Então, dos 16 leads que você fez comparecer, o doutor tem que fechar no mínimo 30%, que daria 6 leads. Entendi. Entendeu? Então, ele tem que fazer 6 leads. Então, aí pegando o ticket médio, a gente vai bater nas metas, as metas. Como a gente tem uma média aí de... Esse mês estava 260 leads, Foi, você relatou ontem que foram 200.
Acho que a 200 era só em uma campanha. Mas a gente já olha aqui, já passo. Mas antes de finalizar, vamos lá. Deixa eu pegar aqui a média. 260 vezes 40%, daria 104 agendamentos. De 104 agendamentos, a gente tem que trazer aí, daria 40 pessoas comparecidas, as 40 pessoas comparecidas, 30% de fechamento, seria 12 vendas. A gente pega um ticket médio ali, eu até botei ele de 8.000, estaríamos fazendo aí 100 mil de venda, com 12 vendas. Entendi. Os líderes, no caso, que chegaram, é, tem muitos aqui que as primeiras mensagens que foram enviadas, no caso foi semana passada, foi com a Alana, mensagem digitada mesmo, não responderam, no caso. Sim, De que forma eu consigo, por mais que são frios, no caso, né? Porque isso. é de semana passada, tal. Tem alguma estratégia que eu possa conseguir uma conexão com essas pessoas para recuperá-las? Tem Teria sim, algum. você pode mandar da seguinte forma para ela. Você pode mandar da seguinte forma para ela. Olá, eu vi que você mandou mensagem, tem interesse e tal. Eu vou estar te mandando aqui um vídeo sem compromisso de alguns casos de pessoas que também têm interesse em realizar o sonho de ter os dentes fixos novamente. Manda antes e depois, um videozinho, um depoimento, só para tentar reaquecer. Não é que você vai conseguir, mas algumas pessoas vai vir, vindo essas pessoas, você já manda, e aí sim, alguém responde, ah, bacana, legal. Deu abertura? Aí sim é hora de entrar para dentro para conversar. Depende muito da Pronto, abertura que a pessoa te der. pronto, show. Show? Show. Acho que é isso. Tem mais alguma dúvida, alguma pergunta? Eu vou, pronto, porque eu sou um pouquinho mais lenta para ler, né? Mas eu achei bacana o script, todas as dicas. Eu vou só rever novamente e vou pôr em prática. Na prática, a gente geralmente tem mais dúvidas. Aí Sim. qualquer coisa eu mando mensagem, que, isso aqui, Pronto, não tem problema. Fique à vontade, tá? pronto. Aí eu E vou aí, mandando. como vai ter o material em vídeo também, que eu vou finalizar agora aqui a gravação, e aí Sim, você pode rever, né? Fazer coisas, pegar esse trecho e tal, rever várias vezes, até ir acompanhando com imagem, que muitas pessoas, você falou, as pessoas, eu sou muito visual, eu basta só ver, eu já vejo, mas pessoas também são auditivas, tem que ver e ouvir para aprender é, melhor, né? sim, sim. Então a gente consegue fazer isso. Deixa eu só pausar aqui. Pronto.